Olá, olá, bem-vindos ao nosso podcast. E o episódio de hoje é respondendo as perguntas que a gente recebeu na caixinha do Insta. E beleza, vamos começar aqui. É mais um comentário, eu acho. Primeiro, obrigada, hein, galera? Vocês muito Sim, engajados no nosso podcast. interagindo, dando feedback, muito bom. Muito obrigada. Começar aqui, a Aninha mandou uma mensagem falando para a gente comentar um pouco sobre a cultura do lugar, né, da onde nós moramos, comidas, tipo, algumas coisas bizarras que Coisas, biz- é, coisas bizarras. Coisas bizarras, assim, a gente tem que puxar da memória, mas sempre tem, né? sempre tem. E a gente já vai, junto com essa pergunta, colocar junto uma pergunta que a Marina fez, para mim, eu acho mais especificamente, né? Porque ela pergunta o que eu não gosto na cultura dos ingleses. Então a gente vai juntar isso de falar sobre a cultura dos lugares que a gente mora e mais especificamente para mim o que eu não gosto, né? Nessa cultura. Sim, eu acho que para mim, de Portugal, agora não, acho que depois de um ano de adaptação, acho que o jeito que eles lidam com os problemas ou do jeito que eles abordam você, porque eles são muito diretos e o brasileiro não é direto, a gente é muito de Enrolar. enrolar, de dar voltas, eles são muito diretos. Às vezes você pergunta alguma coisa para o português e você está esperando uma resposta longa e às vezes é um sim ou um não. Ah, eu já ouvi falar, eu já ouvi falar isso podcasts que eu escuto. É, eu tava ouvindo um podcast, aí a menina no podcast falou assim que ela perguntou, porque a gente normalmente vai num restaurante ou numa loja e pergunta, tem banheiro? Aí a pessoa, tem, é aqui à esquerda e te indica o Exato. banheiro. Aham. Aí ela perguntou pro português no restaurante, tem banheiro ali? Tem, e saiu. É, porque foi o que ela perguntou. Ela não perguntou Exatamente, onde onde é. era o banheiro? Exato, exato. Então, isso é bem comum. Então, tem esse processo de adaptação e, né, de você, deles serem diretos e responderem aquilo que eles estão sendo perguntados, né? E a gente que adiciona informação extra Eu acho que situação bizarra que eu tenha. Ela perguntou, né? Situação bizarra que vocês também. tenham É. passado, para falar um pouco da cultura do lugar. É, eu acho que uma coisa da cultura, aí já falando aqui, respondendo a Marina, uma das coisas na cultura inglesa que eu não gosto e eu não consegui me acostumar, eu até tentei no início, é a parte. O inglês, ele não almoça, ele come sanduíche no almoço. Então, é sempre um almoço pequeno, rápido e frio porque a refeição grande deles ou é o café da manhã ou é o jantar. Então, no escritório, no início, né? Agora, como a gente trabalha em fábrica, a gente não pode mais comer na nossa mesa de trabalho por questão de segurança, mas no início eu comia na mesa, todo mundo comia. Era comum. Era comum comer na mesa do escritório. Então eu tentava comer sempre uma coisa leve, fria e tudo mais. E tentava comer o tal do sanduíche. Mas eu não consigo, meu corpo não se adaptou, eu sentia muita fome depois, tipo, 2 horas depois de comer, eu já estava com fome e eu não consegui me adaptar. Para mim, isso é bizarro. E eles acham bizarro o fato de eu comer comida. Comida. Eu, mais uns colegas franceses, suíços, a gente tem o hábito de comer comida, eles acham bizarro. Eu não gosto disso, não consegui me adaptar é, a essa parte da cultura deles, né? E situação bizarra que eu já tenha passado, não só foi bizarra, para mim foi desconfortável. É que os ingleses são muito apaixonados por futebol, assim como nós brasileiros, e tá tudo Sim. certo, né? E na cidade de Manchester, que é onde eu moro, existem dois times, é como o Palmeiras e Corinthians. Então, o Manchester City e o Manchester United, e é uma cidade muito pequena. Então, imagina, não é tipo o Palmeiras que tá na Barra Funda e o Corinthians que Tá tá, em Itaquera. que tá em Itaquera, que, tipo, não se veem, não se cruzam no centro da cidade ali. É uma cidade pequena, eles se cruzam muito. Então, em dia que tem clássico, a cidade vira um caos. Então, já aconteceu uma situação desconfortável comigo, de eu pegar transporte público e bem bizarro, eles todos bêbados e tudo mais. E eu não esperava isso do inglês, porque eles são sempre
cordiais, polidos, ninguém nem fala com você no transporte público e tudo mais. E aí eu tentando passar para sair do transporte público e ou eles bloqueando a saída, ou eles tocando em mim. E eu fiquei desesperada, eu entrei em desespero, porque quem já viu, acho que é o Hooligans, o filme, sabe como eles são muito malucos, assim. E aí eu entrei meio que um pouco de desespero. Eu acho que essa foi a situação mais bizarra que eu já passei desde que eu mudei para Inglaterra. Eles perdem meio o controle, né? Quando Eles, eles. quando Os tem. clássicos. Sim, principalmente porque o inglês já bebe normalmente, né? Uhum. E aí depois, quando tem jogo de. Quando tem futebol envolvido e é. Só piora. E aí é um clássico ainda, eles ficam malucos. Tá, vamos falar daquilo que a gente mais gosta de comida. Aquilo que a gente mais gosta de Não, comida. não. De comida. Pode ser. O que você. Tem alguma comida de lá que você goste? Ou no geral, tipo, não. O norte da Inglaterra é conhecido pelas tortas, né? Então, torta de carne, torta de tudo que você imaginar. Torta de batata, eles fazem. Então, as tortas eu gosto muito. E eu, assim, as pessoas falam que é muito simples o fish and chips, né? Ai, nossa, mas fish and chips. Mas se você for num lugar Que é bem feito. tradicional de fish and chips, e você comer um bom fish and chips, é muito gostoso. Não é a melhor coisa do mundo, eu prefiro comer arroz e feijão. Mas eu gosto de um bom fish and chips. Eu gosto, sim. O que que você Pô, gosta de Portugal? o bacalhau. Então, tem vários tipos, várias formas de ser feitos. E tem uma forma agora que eles falam que o português em si não reconhece, que é o bacalhau fresco, que eles acham isso tipo uma tendência, uma modinha muito ridícula. Alguns dos portugueses nem reconhecem o que que é o bacalhau fresco, mas é bacalhau com natas, Ai, eu gosto desse, hein? bacalhau com broa, então é muito bom. Enfim, os peixes, eu só não gosto muito que de sardinha assada, pra mim isso não rola. É E lógico, né? Elas temperam sua roupa no varal todo domingo. sim, tá chegando, inclusive, o verão e as festas que celebram, e aí mais sardinha vai ser consumida. E acho que uma coisa que eu não como lá e que é comum é os caracóis lá. Escargot, Os igual ca- tem aqui na França. é, Que nojo. não rola. E é muito comum, você encontra, você vai nos restaurantes, vende uma bandeja gigante, assim, os turistas consomem aquilo com o maior prazer. Ah, que nojo. Então, para mim, isso não rola, não. E nunca quis tentar, nunca quis provar também. Você sabe que você não gosta, então? É nojento, não entra na minha cabeça, tipo, não, não. Ah, você nunca provou, Yasmin. Prova um caracolzinho, Você dá uma provaria? chance pro Você bichinho. provaria? Não, Então, não, mesma não, eu coisa, morei na França 2 anos e meio e nunca provei, não provarei. E é isso aí, cada um com seus BO. sem intenções. Próxima pergunta. Qual será? Não sei. A minha irmã perguntou se a gente sente falta do Brasil, no sentido do país, costume e cultura, não da família. É porque a gente não sente falta da família, né? Zoeira. Não, não é Mas não é da isso. família, a gente sente falta, que é tipo, é óbvio que é da É, família, tá incluso já no pacote. eu acho que aspectos culturais, eu acho que o calor brasileiro que a gente falou nos últimos episódios. E outra, foi aonde você nasceu? Você está acostumado com o ritmo, como as pessoas são, como você lida com as coisas, com o tipo de atendimento, por exemplo. Eu sinto muita falta, por exemplo, de atendimento cordial nas lojas, ou o jeito que o brasileiro se presta quando ele vai te fazer uma venda. É com muito interesse, às vezes até Nossa. demais, às vezes é Gente, chato. isso é uma coisa que eu não sinto falta do Brasil. Não, É eu entrar na loja e já vi eles já vêm curiando você assim. Posso te ajudar? O que que você tá tocando. procurando? E não sei o quê, já bota a mão no seu ombro. E olha, a gente tem esse aqui, a gente não sei o quê. Eu falo, eu Não, só tô olhando. mas é a Na prestatividade. Inglaterra, jamais isso Não, acontece. mas é porque eles não são do toque, mas eu digo assim, Não toque, já, eles não te abordam na loja. Eles veem que você tá olhando, aí passam uns 15 minutos, você só fica olhando, aí eles vêm. Você tá procurando alguma coisa? Eu então, falo, nossa, maravilhoso, obrigado, senhor. é que pela minha experiência em Portugal, você pode ficar meia hora na loja e às vezes ninguém vai vir falar com você, o que eu acho Ah, ruim. ok, Então ok. você entra assim na loja, às vezes a pessoa vê que você tá perdido, às vezes só tá o dono e você dentro da loja e você tá lá. E ne- Necas de Pitibiriba. exato, nenhum comentário é feito. Aí você tem que ir lá e perguntar: Oi, o senhor tem X coisas? Ah, não, não tenho.
Aí fala, então tá Tá bom. bom, obrigada, vou embora. Depois de 40 minutos Ou, buscando aquele não, sabonete Dove. ou pior, sim, tenho. Morre a conversa. Aí você pergunta: Ah, e onde está? Ah, está em tal lugar. Oh, meu Então, senhor. né? Ah, me ajuda a te ajudar, né? Exato. Então, mas eu sinto falta do Brasil, da cultura, não dessa cultura de atendimento em loja, porque eu não gosto que a pessoa venha, às vezes, gente, eu só quero olhar e quero ir embora, porque eu já fui decidida a não comprar. E aí eles vêm me abordando e eu me sinto pressionada. Eu não curto isso. Compre, compre. Eu não gosto disso. Eu gosto de olhar, sair, me deixa. Quando eu sentir que eu quero comprar, eu vou lá e falo com você. Mas o atendimento nos restaurantes e tudo mais. Mas você Sim, foi na Inglaterra, você viu que agora não tem muito atendimento em restaurante, né? É tudo no QR Code. Você pede tudo, vem na sua mesa, você paga no QR Code, não tem muita essa interação. Mas, por exemplo, o fato de que você pode levantar a mão, você pode chamar o garçom. Ah, por favor, né? O amigo, né? Campeão, a gente faz essas oh, coisas. levanta a mão. Mas assim, na Inglaterra isso não existe jamais. Você fica tipo, É, você tem que fazer um contato visual, é toda uma. é considerado rude você, tipo, levantar a mão ou estalar os dedos? Não, se você estalar o dedo, pelo amor de Deus, o É cara pior. desmaia. O cara É, desmaia achando que você tá mandando nele. Não. Na Inglaterra tem todo um negócio assim, é um contato visual. Você tem que esperar o olho dele passar. E aí, quando o olho passa, você dá uma piscada. E aí, essa só acena com a piscada, cabeça. você acena com a cabeça. Às vezes eu levanto a mão, porque o garçom tá tão longe, eu levanto a mão, mas assim, não é um levantar a mão lá em cima, é aqui, no meio, Delicado. aqui grudadinho no braço, um negócio. Aí eu faço, aí eu já faço aquela carinha de tipo, desculpa que eu tô levantando a mão, é que você já passou muitas vezes e eu não te vi, você não me viu, e fica um constrangimento ali, porque levantou a mão, mas eu Sim. já tô esperando há 15 minutos, amigo, eu quero só um copo de água, entendeu? Quero só Então, fazer meu pedido. eu só queria comer, eu tô com muita fome, entendeu? Mas eu sinto essas coisas do Brasil, porque a gente tem esse tipo de costume de atender as pessoas, né? Não Sim, existe melhor país para você ser atendido em restaurante, exato. como no Brasil, não existe. Então, e eu sinto falta do calor, agora que eu tô morando num país frio e Frio. tal, eu sinto falta do sol, eu sinto falta do calor, eu sinto falta do Brasil nesse sentido. Eu sinto falta das comidas também. Eu acho que Ah, o sim. jeito, o tempero, a própria feira, assim, o cheiro da feira de domingo, das frutas, que das verduras frescas. Assim, Portugal não perde tanto porque eles produzem né, tem bastante sol durante o ano todo, então você encontra alguma dessas coisas. Às vezes não nos mesmos temperos, para algumas coisas, por exemplo, mas ainda assim aquela comida ou muito de casa ou que traz uma memória muito boa. Ah, sim, é. Eu sinto falta também da comida, porque mesmo que a gente cozinhe comida brasileira aqui, que você encontre nos mercados comidas brasileiras para vender, o sabor nunca chega a ser o mesmo, porque a água é diferente. Voltando na água, Água é água. a gente não vai entrar aqui no assunto da água, mas a água é diferente, então o sabor não fica o mesmo, os temperos são diferentes, então tudo é diferente, o sabor nunca chega a ser exatamente o mesmo, entendeu? Então não tem como. Eu sinto muita falta da comida brasileira, mesmo que eu cozinhe ainda da mesma maneira, não fica igual, não. Boa. Que mais? A minha irmã fez um monte de perguntas sobre o Brasil. Então, uma coisa que ela perguntou aqui é se a gente sente mais vontade de meter o louco, já que ninguém conhece a gente fora do Brasil. Você mete o louco em português, Yasmin? Não, nunca meti o louco, nem lá e nem na Irlanda, porque primeiro tem brasileiro em tudo que é lugar, É, não tem como, não acho dá pra que meter o não louco. dá, sempre vai aparecer um assim do ralo, mano, vai surgir assim da frente, Sim. mas não, eu acho que talvez você aproveite a oportunidade, dependendo, eu acho que para tentar coisas diferentes, ou para ser mais aberto, conversar sobre outras coisas, eu acho que nesse sentido, é, é sim. Eu nunca meti o louco também, não. Porque, tipo, a única vez que eu tentei fazer uma coisa. Não eu tentei fazer uma coisa, mas eu lembro que eu tava viajando para Los Angeles e eu tirar uma foto.
E aí, quando minha amiga foi bater a foto, eu falei assim, falei, só vou esperar esse cabra aqui sair pra foto, pra não estragar a foto. Meu, ele virou pra mim e falou assim, você tem que tomar cuidado, viu? Porque as pessoas podem entender o que você tá falando. Eu falei, nossa, eu nunca mais eu fiz um comentário em português em lugar nenhum. Porque brasileiro é assim, né? Dá igual banana, né? Sim, Se nasce em qualquer lugar, sai da terra. Então, a gente tem exato. que tomar cuidado, não dá pra meter o louco. Fora que, gente, não é legal, né? Eu Não é acho que se legal. você tá Não é legal você usar do fato de que as pessoas não entendem sua língua, não conhecem sua para cultura, tirar para tirar vantagem. vantagem, É. né? Por isso que o brasileiro é conhecido fora pelo famoso jeitinho brasileiro, porque faz essas Eu coisas. acho que tem um outro aspecto também, que é respeitar a cultura do outro ou do lugar que você está inserido, né? Você entender, por exemplo, das leis também, porque tem coisas que não são permitidas. Tudo bem que às vezes nem os locais respeitam, mas você não é dali, é diferente, funciona de uma forma Exatamente, diferente. exatamente. É aquela famosa frase que brasileiro fala, só quem pode falar mal de brasileiro é brasileiro, gringo não pode. É a mesma coisa. O gringo, ele vai pensar a mesma coisa. Eu posso fazer isso aqui. Você não pode porque É, você não é daqui. Então, sim, tipo assim, respeita. Você escolheu estar ali, respeita, faz tudo certinho, até porque ninguém tá querendo correr o risco de ser deportado. deportado, né? E outra coisa que minha irmã pergunta também em relação ao Brasil foi se a gente, se a gente toca música brasileira para os gringos, porque somos o puro suco da música boa, e que isso é inegável. Isso é verdade. É verdade. Concordo também. Eu acho que só em festas específicas. Eu lembro de um Natal, meu primeiro Natal na Irlanda, e a gente tinha convidado algumas outras nacionalidades, dentre elas uma sul-coreana. E aí a gente colocou umas músicas lá, axé, samba, funk, e ela ficou alucinada. Eu acho que o som era novidade para ela, o ritmo era muito novidade, e o jeito brasileiro tocou uma música, um axé lá dos anos 90, a galera começa a dançar, coreografia, eles vão à loucura. Meu Deus, como assim todo mundo sabe? Nem se conhece, sabe a mesma dança? Sim, fomos feitos para isso. Exato. Eu também. Em ocasiões especiais, até porque eu não sou uma super consumidora, vou ser sincera, eu não sou uma super consumidora de música brasileira, de festa, assim. Eu ouço mais MPB, essas coisas, quando o assunto é música brasileira, rock e tudo mais. Mas quando junta bastante gente, por exemplo, eu tenho umas amigas no trabalho que elas conhecem uns axés muito antigos. Eu fiquei chocada quando elas me Sério? mostraram. Eu falei assim, gente, tipo, axé Bahia? Que isso? Isso aí tocava quando eu tinha 9 anos no Mulheres. Sabe, sexta-feira que tinha O o programa? programa, elas Aham. ensinavam a dançar axé, então, os negócios assim. Então conhece essas músicas assim, e aí a gente toca pra dar risada, e tudo mais. Aí a gente toca música brasileira, mas não corriqueiramente, assim, escuta essa música aqui e tal. Não. Já toquei mais. Eu acho que quando tava no México tocava muito mais música brasileira, porque eles gostam muito, toca no rádio. Então, eu tocava mais lá quando eu morava no México. A minha chefe, ela morou no Brasil. ah, a minha chefe do México, né? Ela morou no Brasil por alguns meses, então ela conhecia muito. Então ela sempre me pedia dicas para estar renovando a playlist dela de Boa. música brasileira. E aí eu mostrava dos ritmos que ela gostava de escutar. Mas hoje não muito mais, assim, só em ocasiões mais especiais, festa. Eu Mas... acho que a única vez que eu apresentei especificamente um gênero foi pro meu amigo Sírio, que ele estava procurando e querendo saber mais sobre MPB, e ele perguntou quais eram os clássicos que as pessoas consideravam desse tipo de gênero. E aí eu listei para ele, olha, são esses cantores aqui, essas pessoas, e aí tem esses álbuns e tem essas playlists. Porque pelo Spotify é muito mais fácil, né? Você reunir essas informações. E aí, como ele é musicista também, para ele foi bom para ele poder criar um outro tipo de repertório, já que ele havia morado no Brasil também, enfim, por outras razões. O que mais que a gente tem aí de pergunta? Agora não tem mais sobre cultura. Acho que sobre cultura acabou mesmo. É. Tem talvez o do Rafa aqui. O país em que estão morando atualmente era a meta ou possuem outro como alvo? Hum, E aí? se eu tenho outro país como alvo. Que era uma meta,
Aham, tá. É bem engraçado até essa história, porque em 2018 eu fui assistir um show, eu morava na França, eu fui assistir um show em Manchester, e eu me perdi, quase perdi o show, aí me perdi no trem, aí eu fui parar num lugar bem bonito lá de Manchester, assim, tem parques e árvores e tal. E aí era bem bonito o lugar. E eu tava com o ticket errado já, porque não era o ticket da zona. E tava passando um guarda dentro do trem, assim. E ele tava pedindo os tickets das pessoas. Para fazer a É, fiscalização. para fazer a fiscalização. E aqui você toma multa, né? Na Europa, no geral, se você tá com um ticket que não é pra zona que você, né, comprou lá. Se você compra um ticket pra uma zona curta e vai pra uma zona longa. E a multa era de 100 pounds, 100 Nossa. libras. Eu falei, meu senhor. Eu só orei assim, falei, Senhor, por favor, Vem aqui, Jesus. eu não tenho esse dinheiro, eu tô fazendo essa viagem, eu falei assim, já é uma loucura eu tô fazendo essa viagem porque eu não tenho esse dinheiro. Se eu tomar essa multa, eu falei assim, Senhor, por favor, que ele passe e nem me veja aqui, me cobre com a sua capa da invisibilidade, faz um milagre, Jesus, faz um milagre que ele não me veja. Eu sei que ele passou por mim, Ah, passou e não me viu, sei lá se ele não me viu, se ele me ignorou, não sei, eu sei que ele não me viu. Aí eu saí, tava voltando, e aí eu vi no redor, assim, falei, nossa, que cidade linda. Não era uma comparação de verdade, eu acho. Eu dei risada e falei, nossa, Deus, é muito bonitinha essa cidade, né? Queria um dia morar aqui pra ver como é que era, como é foi, que é o foi só rolê. isso. Foi só isso, eu juro, não era uma oração. Sei lá se não era uma oração de verdade, mas talvez dentro do meu coração era um desejo sincero. Talvez eu acho que Deus escutou essa oração aí, porque corta para 2021, eu recebendo essa proposta de trabalho para E ir se mudando para pra Inglaterra, Manchester. para Manchester ainda. Gente, é uma cidade que, tipo, não tem tradição forte em perfumaria, né? Mas Sim, tem. E essa empresa que eu tô é uma empresa muito boa no segmento, não é uma microempresa que está crescendo agora, é uma ótima empresa. Então, era uma meta. Aparentemente, sim, segundo o Senhor, porque eu juro que não fiz essa oração levando muito a sério, não. aham. Deixei lá guardada na gaveta de Deus. Acho que Deus guardou e falou assim: tá bom, te Vamos levo, lá. vamos lá. Não é agora, mas né, tem uns outros lugares que eu tenho que passar ainda. Mas vim. E- Mas eu não sei se eu tenho um outro país em mente que eu queira no momento. Eu tô bem estabelecida. Eu amo meu trabalho no momento, amo a empresa que eu tô, meu time e tudo mais. Então, eu não tenho um outro país que eu tenha em mente no momento. Mas eu nunca fecho a porta para nada e vou para onde Deus quiser. Os planos de Deus são maiores que os meus, eu sempre falo isso. Se ele tiver em mente um lugar que ele acha que eu vou estar melhor do que onde eu estou agora, eu vou sem Me problemas. leva, Me né? leva. É. Sim. No meu caso, não era uma meta específica, o país em si, a meta era voltar para a Europa, porque eu tinha recém voltado do intercâmbio e eu queria muito voltar. E aí, quando eu apliquei para algumas vagas, que não foram muitas, eu prestei dois processos seletivos só, e um deles aparentemente parecia que não ia dar certo. A vaga tinha ficado em stand-by, e aí uma semana depois me ligam falando: olha, a vaga na verdade vai ser reaberta, em vez de ser no final do ano, a gente vai abrir agora. Se você tiver interesse, vem. E aí foi como surgiu Portugal. Kiwi Queen, né? Ah, não. Na época não É, era Kiwi, mas mas agora, assim, Queen total, né? Quando a pessoa é boa no que ela faz, ela é boa no que ela faz, né? obrigada. É. É, e se eu possuo outro alvo? Não, acho que não. No momento, não. Eu digo que eu não sei o dia de amanhã, pode ser que daqui uma semana mude, mas Não sempre. mente, Yasmin. A gente tá aqui em Paris e você tá querendo vir pra cá. Não mente. Não, mas eu acho que não. É zoeira, mas se quiser vir também, eu tô aberta a essa mudança. Pra vir te visitar aqui e Nova comer casa. croissant. Ah, Pra vir te visitar aqui e comer croissant. Se, comer, qui- se quiser vir, eu posso orar, posso fazer um jejum, uma oração, que começar a fazer uma campanha de uma campanha oração. de oração. Eu posso mover um grupo de oração. Ah, pois é, mas eu acho que todo país que eu visito e eu gosto muito, sempre tem aquilo. É que quando você visita como turista, você tem uma impressão, uma É, sensação, e você fala, nossa, talvez eu me veja morando aqui. Mas aí, se você fica, tipo, 3 semanas e fala, acho que eu já não me vejo morando aqui por conta disso, disso, aquilo Paris outro. no verão tem rato, viu? Então, A gente pode cancelar?
esse grupo de oração? Sim, talvez. Então tá bom, Não, mas aí, cancelada. aí mora em outra cidade, vai pro sul, se for o caso. Ai, eu sou da França, maravilhoso. Boa. Próximo, Próxima pergunta. vamos falar sobre. eh, Já que a gente falou um pouco sobre trabalho, essas coisas de país ou não, o Diego perguntou: como funciona a questão de conseguir trabalho? É fácil? É difícil? Maiores dificuldades? Posso começar? Pode. Eu vou falar primeiro da experiência como intercambista. Eu fui sem uma língua, então eu fui para aprender inglês. E para você conseguir trabalho é um pouco mais difícil, porque você precisa se comunicar, você precisa entregar os seus currículos e a pessoa pode te ligar, pode te mandar um SMS ou pode começar a falar com você ali na hora. Então, isso depende de quanto você desenrola no idioma. Mas para mim foi difícil porque. E isso para que tipo de trabalho você estava aplicando Ah, tá. também, Então, né? Não é. deixar claro que não era trabalho na minha área. Então, quando eu fui como intercambista, eu estava aplicando para trabalhos como de limpeza, para trabalhar em loja, vendedor, em supermercado, empregos que desse tipo, que é normalmente o tipo de emprego que te permite trabalhar poucas horas, que é o que o visto me permitia na época, sei lá, 20 horas por semana, algo assim. Então, cada país tem sua Que regra. são trabalhos não qualificados, assim, deixando claro que a gente não está tirando o mérito do trabalho, mas por questões de visto, questões imigratórias, estes trabalhos são classificados como trabalhos não qualificados, porque normalmente quando você entra na lista de vistos É. dos países, eles vão ter uma lista lá de que eles chamam de skilled worker visas, que são Altamente qualificados. trabalhos altamente qualificados. Estes tipos de trabalho, normalmente eles não são qualificados para dar visto para alguém, porque não é um trabalho qualificado, ou seja, você não precisa de uma N- faculdade ou de um Não requer diploma. nada específico. Exatamente, não requer um diploma para você exercer essa profissão. Então, é por isso que é chamado de trabalho não E qualificado. que e normalmente não tem uma carência na área, né? Normalmente tem pessoas que Exatamente. podem preencher Não essas vagas. exatamente. É. Bom, isso antigamente, né? Não, Hoje em dia sim, não é um trabalho que a galera tá querendo muito não, isso fazer. é uma outra questão. Enfim, É, e aí foi isso. Então, para mim foi difícil no início, até aprender o idioma. Eu apliquei para várias vagas, não conseguia no início por não me comunicar muito bem, mas eu tinha colegas que falavam um pouco menos de inglês e tinha conseguido trabalho em limpeza, por exemplo, que não exigia que eles falassem. Mas eu acho que vai muito daquilo que você está procurando. Então, entre o meio termo, aprender o idioma ou se sustentar, então aquilo que é prioritário para você, e aí depois, eventualmente, eu consigo trabalhar numa loja como, não vou dizer vendedora, porque eu não precisava fazer venda, mas eu ficava na loja, ajudava na organização, e é aquilo que o cliente precisasse. Então, se ele me perguntasse, onde fica tal coisa, não sei o que lá, tá aqui, tem tal número, esse tipo de coisa, que mas, era a né, loja deixa claro que era a loja departamento, como fala? que de A departamentos, loja né? de departamento. Então, É, tipo, loja de roupa, uma assim. H&M, Tipo uma C&A, uma uma C&A, que Renner, normalmente as pessoas exato. não vêm É. encher seu saco. Então depende, isso vai de experiência para experiência. Agora, para o meu trabalho dentro da minha carreira, foi difícil porque durante o intercâmbio eu fiquei 2 anos fora e muita coisa eu tinha ficado desatualizada, eu precisei voltar a estudar, entrar no mercado novamente e aí sim eu tive a oportunidade de aplicar. Não foi fácil, eu já tinha aplicado para várias vagas durante o período de intercâmbio, vários nãos, e eventualmente, orando, tal, conversando com Deus, essa oportunidade se abriu. Então, eu vou dizer que, para mim, dentro da minha experiência, as 2 vezes que eu precisei foram difíceis. Eu já, eu já comecei a minha carreira, então, para mim é um pouco mais difícil de falar, porque eu já comecei a minha carreira lá fora. Eu fui para estudar, eu arrumei um emprego lá e, e daí tudo se desenrolou. Então, eu nunca fui do Brasil, eu nunca saí do Brasil, vamos dizer assim, eu nunca procurei emprego do Brasil para sair para fora. Então, eu estava estudando na França. E aí na França eu fiz um intercâmbio, e aí, porque eu estava estudando,
tinha que fazer o intercâmbio, fazia parte do meu curso, o intercâmbio, o estágio. Eu fiz um estágio, e porque fazia parte do curso, fazia parte da minha formação, e aí do estágio eu entrei para a empresa realmente, e aí a empresa depois me mandou para o México, porque eles precisavam de alguém lá, então. E eu, Foi, como latina, fui, era fácil para eles fazer esse movimento. E outra, eu trabalho numa indústria que é muito enxuta, é uma indústria muito, muito, muito especializada, a indústria de fragrância. Então, assim, são poucas pessoas, pouca gente todo mundo se especializada conhece. nisso, todo mundo se conhece. Então, é um outro tipo de indústria. Esse movimento internacional nessa indústria, é, ele é mais fácil, digamos assim, É comum. é mais comum, não é mais fácil, porque não é fácil, mas ele é mais comum do que em outras indústrias onde a oferta de pessoas é muito maior, de pessoas que fazem o que a gente faz. Mas a oferta de pessoas que fazem o que a gente faz é muito menor nessa indústria, principalmente na América Latina e tudo mais, então o movimento é muito menor, é muito maior nessa indústria, aliás, não é muito menor, é muito maior nessa indústria, movimento internacional, do que em outras áreas. Então, você vai ver gente, europeu indo para África do Sul, você vai ver latino-americano indo para Dubai, você vai ver europeu indo para os Estados Unidos, americano indo para. Então, tem esse movimento por conta do tipo de indústria que eu trabalho. Então, para mim, aconteceu dessa forma. Mas existem outras formas que a gente conhece de ir para fora, né? Eu acho que a área de TI é uma das que também movimentam bastante, né? Sim, Esse movimento sim, internacional acontece bastante na área de TI, mas acho que depende muito do que você quer. Existem muitas maneiras de você conseguir mudar, né? De conseguir emprego. Você pode fazer um movimento dentro da sua empresa, então você está numa empresa que ela é multinacional e sim. você galga essa vaga, né, internacional, e aí precisa de muitas coisas, você precisa de conhecimento, você precisa de formação, porque De eles movem idioma, idioma, é. e é necessário. Não adianta um conhecimento básico, não adianta você não ter idioma, porque aí esse movimento dentro da empresa é mais difícil de acontecer. Eu acho que você, se você entender a sua indústria, entender para o país que você quer ir e aquilo que você precisa, então, se tem que estar atrelado a um idioma, é importante você saber o idioma, porque toda a sua experiência de nada vai valer se você não conseguir se comunicar na língua primária que a vaga pede, por exemplo. Exato. E isso seria uma dificuldade. Para emprego é muito importante. Não adianta você querer arrumar um emprego na Alemanha se você não fala alemão. Não faz sentido. Você não está indo aprender o idioma, você está indo para Sim, trabalhar. é, Como você vai trabalhar se você não fala o idioma? eles esperam que, né? É um pouco utópico, assim. Óbvio que existem casos muito específicos em que a empresa, talvez se você já fala inglês, inglês é primordial, assim, a gente nem precisa falar. Você tem que saber, se você quer morar fora, você precisa, a não ser que você vá trabalhar na América Latina e a gente. É Aí espanhol. é espanhol, você tem que falar espanhol. Mas se você for para a Europa, Estados Unidos ou Emirados Árabes, né, África do Sul, se você precisa falar inglês, é o mínimo. Então, e existem alguns países ou umas vagas muito especializadas, se você é uma pessoa muito especializada em alguma coisa, é, se você for para a Alemanha, por exemplo, que o idioma é alemão, talvez a empresa se prontifique em te pagar Acho que o fato de você falar inglês, eles te ou banquem talvez nem te o banquem, alemão. talvez não te banquem, mas te deem a oportunidade de aprender o alemão enquanto você está trabalhando em inglês. Mas assim, a língua é uma das coisas que você precisa saber. Então, assim, não é fácil. Existem plataformas, você pode falar com recrutadores fora também, que podem te ajudar a te colocar no mercado de trabalho daquele país Sim, específico verdade. que você quer, mas não é uma coisa fácil. Carreira internacional não é fácil, porque são muitas pessoas querendo ir e poucas vagas, porque você ainda disputa com os locais. É. Então, tem os locais e tem as pessoas de fora, onde a empresa precisa investir, porque tem visto e várias coisas.
mas não é impossível. Sim, eu acho que uma dica que pode dar é usar o LinkedIn para saber quais são os requisitos para essas vagas de fora e ver se aquilo que você já tem, tipo, se reflete nesses requisitos, se não, o que você precisa aprender, o que você precisa correr atrás, e também entender se aquela empresa ela financia visto, se ela vai fazer o seu sponsor. Se sim, ótimo, é uma ótima oportunidade, ou então você listar pelo menos, ó, dentro desse país tem essas empresas e eu sei que elas, e como eu vejo isso? Google. Ou, É, né, porque às vezes tem na própria descrição das vagas falando se eles dão o o visto. visto ou não. Então, é uma forma de você descobrir. Exato. E alguns países você pode fazer o self-sponsor, que eles falam, né? Você pode você mesmo pagar o visto se a empresa se interessar por você. Então, eles te dão aquela carta, né? Não é a carta, na verdade é o contrato, a oferta de emprego, e você vai atrás do seu visto. Você paga tudo e vai, entendeu? Mas existem países que isso não acontece, que é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Por lei, se é um visto de trabalho, a empresa é obrigada a pagar todo o processo, por lei. No caso da Alemanha, por exemplo, até onde eu sei, posso estar enganada, mas tenho quase certeza que na Alemanha eles podem te dar todos os papéis e você pode entrar com o processo do seu visto e pagar o seu visto, entendeu? Mas a empresa, eu não sei se a empresa precisa ter uma autorização, provavelmente. Não é toda empresa que pode dar é, visto. Eu acho que no meu caso, a empresa tem parceria com algum órgão assim do governo ou ligado ao governo. Eles me deram as documentações que eu precisava, eu fiz o preenchimento, eu fiz o envio e eu fiz o pagamento. Então foi tudo que por minha conta, o visto. E aí quando saiu, saiu e É. No meu, amém. no meu caso, a empresa fez todo o meu visto via, via advogado de imigração, o que facilitou muito a minha vida, porém, eu poderia ter feito sozinha, porque a Inglaterra permite você fazer, eu poderia ter pago todo o processo de visto também. Porém, a única diferença é que na Inglaterra a empresa precisa de uma autorização do governo para trazer estrangeiros. E essa autorização custa um dinheiro. Então, eles precisam pagar para o governo para eles terem essa autorização de ter estrangeiros trabalhando para eles. Então, não é qualquer empresa que pode dar. É Então, porque eu acho mesmo que que você possa pagar seu visto, se a empresa não tiver essa autorização, você não pode que eu ir. acho que, no geral, os países precisam provar para o governo local de que eles não acharam aquele profissional qualificado dentro do país, então há a necessidade de trazer alguém de fora. De trazer alguém de fora, exatamente. E isso custa dinheiro, porque é o investimento da empresa que a empresa está fazendo na própria empresa. E outra coisa, eles precisam, às vezes, provar que eles têm um número mínimo de nacionais já trabalhando para eles, porque às vezes vamos supor, eles têm, vai, não sei, eu acho que eu já ouvi muitas histórias que isso acontece muito no Brasil. Às vezes abre um restaurante brasileiro e aí eles querem só brasileiro trabalhando, por exemplo. Ou vai dar visto só para brasileiro. E isso Entendi. não pode acontecer, porque existe uma lei nos Estados Unidos que você precisa de um mínimo de americanos trabalhando para você poder começar a dar visto para outras nacionalidades, para você poder ser um sponsor de um visto. Entendeu? Então, você precisa ter nacionais do país trabalhando para você no seu negócio. Entendeu? Não sei se isso é real para todos os países, não tenho essa pesquisa, Mas, no mas eu geral, acredito que sim, porque isso gera emprego local, entendeu? Então é um pouco complicado, mas dá. Se você quer, dá. boa. Próxima pergunta. Acho que talvez pode emendar com uma Daninha que a gente comentou no episódio anterior é, sobre ter suporte, né, de pessoas, sobre ter apoio. E a gente falou um pouco sobre solidão, quando você mora ou quando você imigra sozinho, né? E aí a pergunta dela foi como que a gente superou isso? Como você supera esse processo
de solidão? Nossa, Difícil. é difícil. Eu acho que, honestamente, para mim, pelo menos, eu acho que a gente nunca supera 100%. Sim, concordo. Vão ter altos e baixos, vão ter momentos que você tá mais sozinho, se sentindo mais sozinho, e momentos que você não está se sentindo mais sozinho. Eu acho que é importante você buscar construir uma rede de apoio, tentar não estar sozinho, conhecer pessoas. Para mim foi muito importante encontrar uma igreja, começar a fazer amigos de alguma forma, no trabalho. Eu acho que assim, Interagir bem. interagir com as pessoas, me coloco, porque eu sou uma pessoa que é muito difícil. Não gosto muito de conhecer gente nova, essa é a verdade. Eu não gosto muito. Se não são pessoas assim que as pessoas me apresentam, que são amigos de amigos, ou que tem um Entendi. contexto para você conhecer. Tá. Então, mas quando você tá fora, às vezes tipo, não tem como, entendeu? Você Aí precisa se expor. você precisa se expor, e eu não gosto muito. Mas aí eu aprendi que se eu não me exponho, eu vou sempre ficar em casa sozinha, e isso só aumenta o sentimento de solidão. E é aí que mora o perigo. Eu acho que uma coisa para mim foi quando eu consegui entender que eu precisava parar de viver aquilo que as pessoas estavam vivendo no Brasil. Então, quando eu me mudei para o intercâmbio, eu ficava acompanhando muito, queria estar muito, tipo, participar muito do que estava acontecendo no Brasil e não vivendo aquilo que eu precisava viver aonde eu estava, né? Então, não, vou sair não, porque eu vou acompanhar, sei lá, uma festa do que está acontecendo no Brasil. Pô, não dá. Eu acho que quando eu conseguir separar, pô, preciso viver minha vida, preciso começar a construir relações aqui, dessas relações de interação e de também achar uma igreja, uma comunidade, de se relacionar com as pessoas do trabalho, né, de poder conversar, construir amizades, eu acho que começa a melhorar e você passa a sentir, talvez, não vou dizer menos saudade, mas você aprende a lidar melhor com a saudade, com a solidão do dia a dia. É. Eu acho que dá pra gente emendar a pergunta da nossa amiga, dali, porque eu acho que faz parte um pouco dessa questão de solidão, porque ela perguntou pra gente assim, quais os impactos de ser solteira no interior, no interior. De novo. De novo, a gente já discutiu essa pergunta antes e eu li do mesmo jeito. Quais os impactos de ser solteira no exterior e se a gente acha que é diferente para quem é casada? Quer começar? É porque a gente divagou já. A gente já divagou, ontem estava no metrô, era uma longa jornada, a gente já divagou nessa pergunta. Sim, é diferente. É, com certeza, é diferente. Acho que primeiro que você ir sozinho, tudo que vai acontecer, é, suas decisões, as coisas, vão partir de você, dependem só de você e é você por você. E acho que quando você vai em casal, existe uma interação entre os companheiros, entre discutir, entre suporte, enfim, para poder ver como as dificuldades ou como os problemas que vão surgir vão ser enfrentados. Então já começa por aí, porque você tem com quem contar diretamente, você já vai acompanhado. Tudo bem que cada casal vai partir de um momento diferente ou de uma perspectiva, mas é diferente por conta disso, porque só pelo fato de você ter com quem contar. Assim, partindo do princípio que Isso foi uma coisa que a gente falou. é, Como que a gente vai analisar isso, né? A gente falou, partindo do princípio que é é um um, casal saudável, uma relação companheiro, saudável. tudo isso. E porque a gente, né, a gente, como cristãs, a gente acredita que um casal casado é um, né? Não são mais dois, são um. Exato. E todas as decisões a gente acredita que tem que ser tomada, porque a gente estava falando sobre isso. Quando você tá sozinha, ou solteira, porque eu acho que os impactos começam a partir da decisão que você toma, né? E Da decisão de ir. da decisão de ir. Então, quando você toma uma decisão solteira, a decisão é tua. Você vai e é isso aí. Se for bom, é bom pra você. Se for ruim, é ruim pra você. E até a decisão de voltar, no caso, é tudo você ali. Mas quando você tá casado,
Quando essa decisão é tomada, a gente estava falando isso, como será que deve ser a dinâmica para o casal tomar essa decisão? A gente falou assim, como a gente, eu, né, a gente tava falando, como a gente tomaria essa decisão? Falei assim, eu só iria casada se a decisão fosse tomada 110% junto, dos dois lados. Não é assim, eu tomo a decisão 100%, eu tô 100% certa e o meu marido tá 99%, 99,9%. Eu não aceitaria, por exemplo, que o meu marido não tivesse na mesma página 100% comigo. Porque eu acho que assim, partindo do princípio que a gente é um, tem que estar os dois, porque é uma decisão muito, muito pesada de. É muito É uma séria. mudança muito séria. Porque eu acredito, e óbvio, a gente não é casado, a gente não sabe, mas partindo do princípio que a gente vê a nossa vida solteira e o como é, tudo vem à tona quando você tá morando fora, porque assim, n- a gente não vê nenhum dos nossos problemas indo embora porque a gente mudou fora. Na verdade, Exato. vem tudo para a superfície, É. entendeu? Várias coisas que a gente tem dentro da gente que antes, porque a gente tinha os nossos amigos, a nossa família, uma vida muito mais dinâmica no nosso país, que não vinham à tona, agora que a gente está Vai ser sozinha, potencializado. começa a ser potencializado, a gente tem mais tempo para pensar, então fica aquela coisa borbulhando no cérebro. Eu imagino que para quem é casado, tá só ali vocês dois, vocês estão passando muito mais tempo juntos. Aquela coisa. Então imagina se numa briga a mulher tava 100% certa da mudança, o cara tava 98% certo. Aí acontece, ele vira para ela e fala assim: mas eu não tava 100% certo dessa mudança. Só você tava 100% certa. É complicado. É complicado, entende? Então, assim, eu acredito, eu posso estar sendo talvez um pouco utópica na minha ideia de casamento, Sim, aham. mas eu acredito que seja uma decisão que tenha que ser tomada na mesma, a balança tem que estar muito igualitária ali para essa mudança. Eu acho que a gente comentou também, por exemplo, se isso é um sonho de antes do casamento, eu acho que é um tópico que precisa ser discutido caso você já tá, tipo, Noivo num ou namorando, relacionamento, dentro de um relacionamento e já tem intenções de casar, de que isso seja discutido, porque pode ser que para outra pessoa ela não se veja deixando a família, os amigos, o local, assim, não acho que vai funcionar para mim. Então, isso precisa ser discutido, precisa ser conversado. Ou caso de que o casal já é casado e surge o desejo ou então uma oportunidade, que seja por conta de emprego ou em busca de uma vida melhor para o casal ou para a família, de tentar a vida em um novo país. Então, isso precisa ser levado em conta. E envolve outros riscos, porque se é só o casal, se tem filho, se não tem filho, se vai bicho, não vai bicho, tudo isso envolve envolve. muitas dinâmicas E burocracias. e burocracias, e para quem tá solteiro, a não ser que você tenha um bicho, Exato. não envolve nada Não, disso. é porque eu não tinha pensado nisso até agora, mas e se o solteiro tiver um filho, por exemplo? Envolve o filho. Envolve o Envolve filho. o filho e envolve o ex-marido, né? Se ele vai dar autorização Ah, para você levar o filho é ou não, mas verdade, a tem gente não vai isso. discutir isso, que é outra coisa. Não foi essa a pergunta. Mas. E eu acho que para o solteiro, eu tava falando, a gente estava conversando isso ontem. é, eu acho que tem muitas armadilhas em questão da que a gente estava falando da solidão. No caso do casado, você pode muito ter o companheirismo um do outro. Eu acho que ajuda muito nessa parte da solidão. Entende? Quando um tá se sentindo mais sozinho, você tem o apoio do outro, quando o outro tá se Você sentindo tem mais a quem sozinho, recorrer. você tem a quem recorrer. É a sua primeira rede de apoio. Exato. Quando você tá solteiro, você não tem essa primeira rede de Porque apoio. você ainda está construindo, porque, né? Exato. Ó, é aí que mora o perigo. Você não pode se deixar engolir por isso. É aquele negócio, você apega em Deus e vai, porque, ó, Porque você fica muito vulnerável quando você se muda, porque assim, é uma explosão de sentimentos, tem muito, você está muito feliz pelo que está acontecendo, é muita coisa nova, mas é um processo de adaptação, é um novo país, novos amigos, enfim, e isso gera, como a gente falou, é potencializado todos os sentimentos. São nos momentos que você está triste, você está muito deprimido, né? é. E você vê muitos dos seus amigos casando,
lá no Brasil, por exemplo, eu vejo muitos dos meus amigos casando, começando a construir a família deles, tendo filho, e às vezes não vou aqui ser hipócrita e mentir, de falar assim, nossa, mas será que porque eu escolhi a minha carreira e ter essa vida, é que eu escolhi ter uma vida solteira, não é isso, mas, né, não foi isso. Mas eu acho que por conta das decisões que eu tomei, ficou muito mais difícil. A minha vida sentimental, ela foi colocada, né, um pouco mais de lado do que a minha vida Profissional. profissional. Aham. Então às vezes, eu fico pensando, eu falo, nossa, será que eu tô negligenciando? Nossa, será que eu tô ficando para trás? Nossa, olha, meus amigos. E aí a gente entra, às vezes, num looping mental que, tipo, Mas porque existe uma cobrança, né? Uma pressão, assim, às é vezes. uma pressão da sociedade também. Tá ficando com. Já tá fazendo 30 anos e tá aí, minha filha. Meu Deus, Minha avó mesmo. tá perdendo a hora! A minha avó uma vez me ligou e falou assim: com 30 já tá na hora de pensar em casar. E aí, assim, é uma brincadeira, mas você começa a pensar, e aí você começa a se cobrar, e aí, se você não tá, sei lá, muito apegado a Deus e muito Convicto de que convicto de que isso, não te de define. que isso não me define, de que eu tenho que ser dependente de Deus, de que eu tenho que ser, de que aquilo que tem que me preencher é Deus, não é o meu status, de solteira ou casado e tudo mais, você começa a tentar resolver aquilo com as suas próprias mãos. Você quer começar a olhar todas as possibilidades em todos os lugares e não é dessa forma. E como você tá vulnerável, você pode acabar caindo em muitas armadilhas por aí, porque você tá sozinha. Você tá sozinha, você não tem sua rede de apoio, você não tem seus amigos, você não tem, muitas vezes, quem te aconselhe. E às vezes, dentro do seu orgulho ali, você não busca aconselhamento, você não busca falar com seus amigos, você não busca falar com aquelas pessoas mais próximas e tudo mais. E aí, então, assim, eu acho que pro solteiro. É, a parte mais difícil que eu vejo, para mim, pelo menos, é essa. Você não tem aquela primeira rede de apoio, que para quem é casado é seu marido. Sim, Se não tem ninguém ao seu redor, pelo menos você tem essa pessoa. exato. Entende? Eu vejo meus primos que são casados e eles moram aqui próximos de mim. E, meu, eles estão sempre juntos, eles têm uma relação super saudável, eles estão sempre viajando e tudo mais. Assim, eles não têm. Eu não vejo eles com uma grande rede de amigos ao redor, mas pelo menos eles têm, eles Um dois, e o ao outro. casamento, e o casamento deles é super legal, eles estão sempre juntos e tudo mais. E então eles são a rede de apoio um do outro quando tudo, eu imagino, quando tudo ao redor esteja desmoronando, pelo menos eles estão ali um do lado do outro. Sim. E se tudo ao meu redor estiver desmoronando, quem tá comigo? Eu acho que uma das coisas que eu fiz nas duas vezes antes de me mudar, tanto para Irlanda quanto para Portugal, foi antes de me mudar, procurar opções de igreja. Eu fiz uma pesquisa para poder entender quais eram as possíveis igrejas que eu poderia ir ou que porventura eu me identificaria. E eu assisti alguns cultos online, por exemplo. Na Irlanda, eu cheguei, a ir, acho que em duas ou três igrejas, até eu decidir ficar em uma. E no final das contas, eles tinham uns projetos sociais, eles tinham uma irlandesa que era casada com um brasileiro, então ela falava português, e ela abraçou demais os intercambistas que frequentavam ali aquela comunidade. Em Portugal foi a mesma coisa, achar uma comunidade em que eu me identificasse, mas beleza, você acha, mas até você construir elos ali e amizades, leva-se tempo, né? Então você vai construindo isso gradativamente que com as pessoas, né? Não é instantâneo, mas já é um passo. Você fala, bom, partindo de que a galera é cristã, se eu precisar de qualquer coisa muito urgente, eu É, posso contar com a igreja, eu posso contar com a liderança da igreja aqui para me ajudar, sei lá, no início, por exemplo. é. Eu fiz a mesma coisa. Procurei igreja quando vim para Inglaterra. Aí fui na igreja, não gostei, mudei e, enfim. E, e agora tô numa igreja que eu gosto mais, a galera é mais legal, mais aberta, no sentido de acolher, né? Eles são mais acolhedores, não é mais aberta, mas mais acolhedores e tal.
Mas é uma igreja super pequenininha, acho que tem 30 membros. Uhum. Então, é complicado. Também já conversei com você, a minha igreja inteira é casada, acho que tem 3 pessoas solteiras na igreja. Então também é complicado quando você quer falar sobre esse assunto, porque não tem com quem falar. Mas enfim, eu acho que é esse. Eu acho que é diferente no sentido do companheirismo mesmo, partindo do princípio que você é casado com uma pessoa companheira e que o solteiro está solteiro. Então você não tem aquela primeira rede de apoio ali para contar, né? Sim, boa. Acho que pode emendar meio que o finalzinho da pergunta não sei se foi exatamente da pergunta da Aninha, mas a gente tá falando sobre desistir também, né? Se nesse processo todo você desiste, por que que muitas vezes desistir é visto como uma coisa negativa? Ah, eu acho que porque as pessoas colocam o estigma de que você tem que ficar dando murro em ponta de faca, entendeu? E esse estigma da palavra desistir, de que você, Fracassou, nossa, fracassou, falhou. falhou, não é isso. Fazendo um paralelo com esse negócio de casado e solteiro, a moça que fazia minha sobrancelha na Inglaterra, tudo bem que aí foi, né, por outras, né, circunstâncias que eu tava falando que a decisão, que eu acredito que a decisão tem que ser 100% dos dois lados. Ela foi, o marido dela arrumou um emprego e ela foi, e assim, ela não tava tão certa de que ela queria morar na Inglaterra. E ele tava 100% certo. Ela falou que ela queria voltar pro Brasil e ele não quis. E ela falou, não aguento mais morar aqui. E isso acabou sendo um ponto de ruptura no casamento Ela deles. chegou no limite Ela dela. chegou no limite dela. E ele resolveu Ficar. ele resolveu ficar, ele resolveu não acompanhá-la. Então, assim, quando ele quis ir, ela acompanhou ele. Quando ela quis voltar, ele não acompanhou ela. Só que para ela ela estava no limite dela, porque ele foi com a profissão dele, não sei o quê e tal, e ela foi acompanhando ele. É, Entende? Apesar dela trabalhar nas coisinhas dela ali e tudo mais, mas não era o que ela queria para ela. é que vão trazer questões, por exemplo, nessa área profissional, por exemplo, se um dos companheiros vão já com algo certo e o outro não. É, é mais uma questão que pode trazer frustração dentro do casamento, que precisa ser discutida, precisa ser alinhado, porque vai ser sensível, quanto mais tempo isso demorar, mais sensível vai ser. E a desistência para ela não foi, claro que foi frustrante pelo final do casamento, mas para ela o desistir foi, eu não aguento mais, para mim É, não faz mais sentido isso, eu preciso voltar para minha família, eu preciso voltar para o meu país, eu preciso voltar. Então ela não encarou aquilo como, ela já estava dando um murro em ponta de faca, entende? A mesma coisa para as pessoas que vão fazer intercâmbio de idioma e não aguenta o clima, não aguenta a saudade dos pais, não sim. aguenta a saudade dos animais de estimação, não aguenta, né? Enfim, Enfim, então eu acho que o tentar é válido, mas se você viu que aquilo não tá dando certo, você vai ficar insistindo naquilo eu acho que que não precisa, tá fazendo sentido, que não tá dando certo? acho que precisa analisar até que ponto vale a pena persistir, né? Analisar os motivos, acho que isso sim são coisas que não são saudáveis, ou que estão, tipo, afetando a sua saúde mental, física, essas coisas, eu acho que são bons indícios de falar assim, bom, acho que a partir desse momento eu preciso pensar em voltar. E outra, você não deve satisfação para ninguém também, e que a galera fale que, foi fraco, porque tem uma galera que ainda vai meter essa de que você desistiu porque você é fraco, e eu não me vejo, a gente ouviu essa semana, inclusive, as pessoas falarem, nossa, mas vocês são muito corajosas, tipo, atravessou o continente, não sei. Eu não me reconheço nesse lugar às vezes, né? Eu acho que acontecem muitas coisas, você precisa de muita resiliência, né, para poder continuar. Mas falar que a pessoa que desistiu foi porque foi fraco, para mim não cabe. Não, não existe isso. Não existe isso. Eu acho que, óbvio, que você desistir por qualquer coisinha, eu não gosto da água daqui, eu não gosto do. Essa água é ruim. Existem coisas que você contorna e que você aprende a lidar, entende? Mas existem coisas que chegam num ponto que não dá mais. E se não dá mais para você, você volta e tá tudo bem. E o que as pessoas vão pensar, deixa as pessoas pensarem. Exato. Faça o que faz mais sentido para você naquele momento,
Boa. entende? Tem mais? Temos mais? Não. Eu tenho uma pergunta, não é mais uma pergunta, é uma constatação. Minha vizinha do México, a Mayra, ela falou assim: qual a melhor vizinha brasileira que você já teve? Claro que é você, Mayra. Óbvio, óbvio que é você. É muita saudade dela. Aliás, realmente, ela foi a melhor vizinha que eu já teve, não só no México, ela foi a melhor vizinha que eu já teve, não só a vizinha brasileira, aliás, ela foi a melhor vizinha que eu já tive ever. Porque ela, quando eu recebi a proposta de emprego na Inglaterra, ela deixou eu ficar com ela, nem sei se foram 10 dias, quantos dias foram, mas eu fiquei morando na casa dela, porque já tinha entregue meu apartamento, no México, eu fiquei na casa dela, é, ela me abrigou, literalmente, todas as minhas malas pela casa dela, me ajudou a fazer mala, nossa, me ajudou muito no finalzinho, nos meus últimos dias de México, assim. E eu tava muito chateada, eu tava feliz que eu tava mudando, óbvio, eu queria, né, já tava buscando essa mudança, mas eu fiquei chateada porque eu tinha acabado de fazer essa amizade faziam alguns meses, e a gente ficou muito próxima, e a gente sempre jantava uma na casa da outra, fazia tudo junto e tal. E aí eu fiquei chateada porque eu ia perder essa amizade. E, bom, no final ela tava grávida, voltou, voltou pro Brasil, né? Mas você tá me ouvindo? Pra ter o Tintim perto da rede de apoio dela, foi maravilhoso pra ela. Então deu tudo certo, porque senão eu ia acabar ficando sem minha amiga lá. Então, Sem a sua melhor vizinha sem a minha brasileira. melhor vizinha brasileira. Então, mas eu sinto muita falta dela também. Sim, essas pessoas. Acabou? Não, aqui acho que para poder fechar, o Diego perguntou, né? Uma dica para quem está começando a planejar ir para outro país. Eu acho que essa é a pergunta de Me contrata. Me contrata aqui, ó, consultora. consultora zoeira. Não, eu acho que você tem que partir do princípio acho que você tem que escolher quais países você tem interesse de ir. É o primeiro passo. É, Segundo passo, imagino que você queira ir de forma legal. Então, entender quais são os tipos de vistos possíveis que você se encaixa naquele país. E a partir daí, buscar formas de como conseguir esse visto. Se for através de estudo, o que eu preciso? Preciso comprar um pacote de intercâmbio? Tá, então se eu comprar um pacote de intercâmbio, o visto de estudante me permite o quê? Me permite trabalhar? Porque tem países que você só pode estudar, você não é autorizado a trabalhar. Se eu sou autorizado a trabalhar, quantas horas? Porque tem nuances dentro, né, de dessas cada coisas dia. também. E o que a gente fala sobre se planejar financeiramente, mentalmente, que mais? Eu acho que é isso. A maior parte, eu acho que é esses planejamentos mesmo. Você vê o visto, Custo de vida. custo de você aprender o máximo que você puder sobre o país que você quer ir. Entendeu? Aprender a cultura o máximo. Tem muitos recursos disponíveis hoje no YouTube sobre todos os países inimagináveis, assim. Se você quiser ir para a Bósnia, com certeza tem alguém na Bósnia que vai ter um vídeo no YouTube falando sobre a Bósnia. Então, consuma conteúdo de intercâmbio, entendeu? Conteúdos saudáveis de intercâmbio, porque ter sempre gente falando porcaria na internet. Então, Ou seja romantizando ou demais. romantizando demais. Se, Não, não é, se não é, parecer tudo flores, calma que tá errado. nossa, é o melhor país para você fazer intercâmbio. Mentira, não existe o melhor país para fazer intercâmbio. Existe o país que serve às suas necessidades, entendeu? Então, é isso. Se planejar financeiramente, eu acho que é importantíssimo. Se você tem tempo para isso, se planeje financeiramente. Não tem por que você colocar a carroça na frente dos bois, entendeu? A não ser que você encontre um trabalho amanhã, nossa, Esse aí mute, maravilhoso, aí vai, não perde a oportunidade. Mas, assim, se você pudesse planejar financeiramente e mentalmente, se prepare. É a melhor coisa. E veja as suas condições. Se você vai migrar com família, sem família, com bicho, com sem bicho. bicho, sem bicho. Se você for migrar com bicho, Aí, pesquise as leis de zoonose do país, quais documentos você quais documentos você precisa? precisa, vacina, tudo isso. Se você vai migrar com filho, se você é mãe ou pai solteiro, saiba que você vai precisar da autorização Autorização. do pai da criança, entendeu? Então tem tipo, o pai da mãe da criança. Existem todas essas nuances. Cada caso é um caso realmente. Mas assim, planejamento é a palavra
é a palavra-chave. Significa que vai dar certo? Que o que você planejou vai ser seguido? Não, não, Essa é a melhor não, parte. não, não. Provavelmente você vai planejar e, sei lá, 30%, 50% não vai estar fora, vai sair fora do planejamento. Mas Alguma o coisa que. vai faltar, mas o importante é que você não vai ser pego de surpresa por muitas Exato. das coisas. Você já vai saber, ah, nossa, mas precisava desse documento para o meu cachorro e E agora é uma e novidade agora para é uma mim. novidade. Mas eu já estou mais ou menos familiarizada com isso. Ah, mas eu precisava buscar o documento no centro de zoonose, mas agora é no veterinário. Então, assim, você não vai ser pego completamente de surpresa. Não deixa tudo para a última Você vai estar hora. preparado. Você vai estar preparado. Nada vai te deixar. Porque se você for completamente às escuras, você vai ficar. Se você não souber o custo de vida, se você não souber quanto é mais ou menos o aluguel na cidade que você quer ir, você vai chegar lá e você vai achar que você achava, sei lá, você vai para Irlanda. Aí você vai achar que em Dublin você achava casa por 300 euros por mês. Não, você não paga nem um quarto por 300 euros por mês, entendeu? Se Exatamente. você não souber que na Europa existe crise de moradia, entendeu? Você vai chegar aqui achando que em um mês você vai achar uma casa para morar, e Ah, você não vai. isso foi uma coisa que a gente estava falando também antes da gente começar a gravar, que sobre a escolha do país versus a economia desse próprio país, né? Entender também como aquele país vive, do que ele vive. Do que ele vive. A gente estava falando, por exemplo, que ela falou assim, ai, a Espanha e não sei o quê, eu adoraria morar na Espanha, mudar para a Espanha. Eu falei assim, eu também adoraria morar na Espanha, mas a economia da Espanha é horrível. E por quê? Porque é um país que vive do turismo. Se você for ver a Espanha, ele é um país que é o país que tem o maior número de bares do mundo. Se não é o país, é um dos países que tem maior número de bares. Por quê? Porque as pessoas vão muito no bar do dia inteiro, entendeu? É da cultura do lugar. Então, assim, você vai abrir um bar, se você for abrir um bar, talvez a Espanha seja o lugar para você. O hotel, sei lá. Se você for fazer alguma coisa relacionada ao turismo. Agora, se essa não é sua vibe, se você é uma pessoa que trabalha com economia, se você é um economista, se você é advogado, se você trabalhar com direito internacional, talvez lá não seja seu lugar. Se você for trabalhar com direito internacional, talvez a Suíça seja seu lugar. Entendeu? Porque tem muita coisa relacionada ao direito internacional. Então, assim, conheça a sua área. Onde é o melhor país para a sua área, se você quer trabalhar na sua área? Entendeu? Então, Sim. são muitas. Seja inteligente na sua escolha. Entendeu? Ah, eu odeio chuva, vou morar na Irlanda. Nossa, parabéns. Assim, Escolheu certinho. escolheu certinho. É um país que chove 8 meses por ano. Ah, É, eu vou dizer que talvez mais, hein? então, assim, é complicado. Seja inteligente na sua busca, talvez. Talvez tenha sido um pouco incisiva demais. Desculpa se pareci rude. Não, mas eu acho, Desculpa, né, mas eu acho que é é a importante. realidade. Eu acho que é importante levar em conta todas. Parece muito, porque é muito. Eu acho que tudo isso que a gente falou, comentou, foram aspectos que a gente foi vendo, acho que gradativamente, conforme foi construindo É, o planejamento. Porque tem que ir por fases, porque senão você fica maluco também, porque é uma avalanche de informações quando você está se preparando. E quando você chega, é uma outra avalanche de informações de que você vai precisar. Mas é importante se você ter planejado o mínimo. mais uma coisa sobre o ser humano que vale a pena dizer. Eu acho que para fechar, vale a pena dizer, o ser humano é adaptável. A gente se adapta a coisas que a gente achava que a gente nunca ia se adaptar. Eu falava que, nossa, eu nunca viveria num país que faz, sei lá, -1 tá ok, 0 graus tá ok, mas nossa, -10 eu acho que eu nunca iria me adaptar. O inverno, ano passado, na Inglaterra, bateu Foi -10 duro. por 2 semanas. Eu achei, quando eu vi na previsão do tempo que eu ia morrer, eu falei, eu vou querer voltar. Eu vou desistir de tudo, vou voltar. Quando eu chegar, eu não vou conseguir viver aqui. E, gente, a gente se adapta. A gente se adapta e é isso. Então, assim, veja, você nunca vai ter 100% do que você quer. Nunca. Não São adianta. escolhas, né? São escolhas. Então, assim, você arrumou um emprego dos sonhos, mas eu não gosto de chuva, mas o emprego dos meus sonhos é na Irlanda. Você veja o que vale mais a pena para você. Se é o seu sonho trabalhar fora e o emprego dos seus sonhos foi na Irlanda e você detesta a chuva, capa de chuva, É, bota impermeável e vamos que vamos, exato. entendeu? E aí você vê qual é que é. Não gostou, volta, como a gente falou. Desistir não é um estigma.
Não é ruim. Se você não gostar, você experimentou e não gostei. Realmente, era o emprego dos meus sonhos, mas a chuva falou mais alto do que o meu sonho de trabalhar fora. Volta e É pronto. porque eu acho que no Brasil tem essa relação. Você pode ter um emprego bom no Brasil, mas todo o resto dentro do contexto pode ser que seja ruim. Você também tem a chance de mudar e de optar por coisas, ou trocar de cidade, ou de empresa, enfim. É, que é o que vale a mesma coisa para quando você mora fora. É. E esse era um episódio de Q&A e virou um super episódio. Mas assim, a gente espera ter Respondido. respondido todas as dúvidas. E se vocês tiverem mais dúvidas, mande na DM que a gente responde individual, porque esse vai ser o último episódio da série Morando Fora. Talvez a gente volte mais pra frente, se Falando mais tiver coisas. falando Sim. mais coisas, mas esse é provavelmente o último episódio. Então, temos o episódio. Temos o Temos. episódio, muito obrigada e Até a próxima. tchau! Tchau. Ah, esse pode ser o bloopers no final, Pode ser, pode ser. A gente coloca lá. depois da musiquinha. Ready? Tá preparada para gravar para regravar a introdução? Não, espero que agora dê certo, mano. 30 Deu tentativas. um pouquinho errado, mas tudo bem. Então tá bom. Pode? Pode. Tá bom.